paz do Senhor Jesus a todos, na beira do mar. E trazendo aqui para vocês hoje uma consideração importante, relevante, né, para todos que gostam de estudar as profecias, assim como eu. E nada melhor do que estar estudando as profecias, principalmente nesses tempos aí de tanta ansiedade, né, que nós estamos vivendo. Eu tenho muita pena das pessoas que acreditam ainda neste mundo, que há recuperação para este mundo, acreditando em políticos A, B ou C. Tenho muita pena mesmo, porque eu creio que nós já estamos vivendo aí o caminhamento para o governo do anticristo, né? Se já não estamos sobre o poder direto dele, né? Eu acredito nisso. Então, infelizmente, não há o que melhorar aqui neste mundo. Neste mundo as coisas vão de mal a pior. Então, nada melhor do que a gente estar estudando as profecias. E eu adquiri há pouco tempo este livro aqui, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, tá? Porque eu precisava mesmo juntar peças desse quebra-cabeça. E então tem vídeos aí já no canal falando um pouco mais dessas profecias aqui de Daniel 11, que é um dos livros que eu venho me concentrando, porque eu também não entendi tudo ainda. Quem diz que entende, eu já desconfio, né? Porque as profecias são muito densas, então a gente tem que ter muito cuidado. E eu já explico para vocês que são estudos, certo? E porque com toda humildade, né? Quem nos dá o direcionamento é o Senhor, e me interessa a vontade do Senhor Jesus, né? Eu espero que Ele me dê discernimento para estudar, porque de coração eu gosto muito de entender e me dedicar realmente a entender isso, né? Entender a verdade, não a minha opinião, e sim a verdade. E então esse livro aqui tem muitas peças do quebra-cabeça aqui, e eu queria mostrar para vocês como que essa sequência aqui, ela está falando da sequência histórica, mas como são muitos imperadores, muitos reis, é óbvio que não vai falar de todos, né? Certo? Um depois do outro. E sim, está citando os mais importantes, ou dentro de um contexto profético aqui, o que era relevante para ser dito a Daniel. Então a gente tem aqui toda a profecia que ele deu, né, que ele recebeu do anjo, ou eu até creio que era o próprio Senhor Jesus, né, que mostrou para ele. Mas então a gente tem aqui a queda do imperador Alexandre, e aí a gente tem a divisão do Império do Alexandre, né? E os mais importantes foram o Egito e o Seleucida. Então aqui o rei da Síria está tratando do Império Seleucida, né? E o Egito, a dinastia de Ptolomeu, tá? E para mostrar para vocês que o Império Seleucida, ele foi dominado por Roma, sendo que na verdade também os seleucidas e os romanos, eles têm envolvimento entre eles, eles têm parentesco entre eles, e eles vêm de uma região muito próxima, né? É como a gente, aqui no Brasil, a gente tem o norte e o sul, mas pertence ao mesmo país, né? Então, os romanos e os seleucidas, eles têm esse parentesco ali entre eles, né? E aí, então, na sequência aqui, então é muito estudo, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, a partir do verso 14 em diante, que eu creio, segundo os meus estudos, que aqui ele já tem a transição do Seleucida para o romano. E aí, eu até escrevi aqui no meu livro, né, que o verso 15, né, onde diz assim, que o rei da Síria virá com seu exército, já está falando aqui do Império Romano. Construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. E nessas épocas havia muita rixa entre os seleucidas e os egípcios. Tem épocas que eles estavam em paz, tem épocas que eles estavam brigando, disputando essas regiões aí que eles dominavam. E então, né, aqui eu escrevi aqui na página deste livro que eu estou aqui, na página 644,
para vocês verem que quando os romanos chegaram na Terra Prometida, é exatamente como está escrito aqui na profecia, onde diz assim: os romanos trabalharam com infatigável ardor para elevar as plataformas e cortaram para isso todas as árvores em redor. Depois atacaram o templo com máquinas que Pompeu fizera vir de Tiro e que lançaram grandes pedras à maneira de balas. Então, eles construíram essas plataformas, como diz ali, né? Ali citou rampas. Então, aqui está na página 644 deste livro, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês. E outra coisa interessante, vejam só também como está aqui no livro, como eles chamavam os romanos, né? Então, aqui na página 656, está falando do César e diz assim: travou conhecimento com o sexto César, o governador da Síria, parente do grande César, né? Então, eles tratam os romanos, sim, como reis da Síria. Mas é assim desde o início da profecia? Não, né? Porque depois da morte de Alexandre, ainda não tinha os romanos, né? Então, veio primeiro os Seleucidas. Então, quando fala aqui da Síria, no início, está falando dos Seleucidas. Até, segundo os meus estudos, aqui a partir do versículo 14, fazer a transição para o Império Romano, e é quando o Império Romano conquista a Terra Prometida. Então, vejam que no livro eles também tratam os imperadores romanos como governadores da Síria, né? Então, como eu falei para vocês, essa aqui a gente tem a sequência, mais do que foi relevante, né? E eu quero mostrar aqui para vocês, no versículo 20, que está falando, creio eu, de Júlio César, tá? Em lugar dele reinará outro rei que mandará um oficial para cobrar impostos. E aqui no livro ele fala disso, né? Que aqui na página 661 ele fala que Caio César ele foi responsável, né, para cobrar esse tributo, tá? E dos povos ali que viviam na Terra Prometida, tá? Então, foi justamente ele que começou a unificar esse império e cobrar impostos, tributos, tá? E logo depois, né, segundo aqui a profecia, diz que ele iria passar para o pós-vida, mas isso não aconteceria no campo de batalha, no verso 20, certo? E aqui no livro também vocês podem ver que está falando exatamente na página 663, falando de como esse imperador, né, que foi o Júlio César, que cobrava os impostos, ele faleceu, né? Então, ele foi traído, né, e foi assassinado ali no Senado, né? Então, aqui nesse livro aqui descreve como isso aconteceu e os traidores, né, que traíram ele, né, até o próprio filho. Aquela frase histórica, até tu Brutus. Então, aqui nesse livro aqui está descrito exatamente como a profecia que Daniel recebeu, né? Então, vejam que o seguinte rei da Síria, aqui no verso 21, aí é o que eu estou tentando explicar para vocês, né? O César, que assumiu depois que o Júlio César foi morto, não é exatamente esse que está falando aqui na profecia. Então, foi mais relevante falar de um próximo. Vejam que é a sequência histórica, mas como são muitos reis, só está falando dos relevantes, né? Então, e como que eu mostro isso para vocês? Porque o seguinte rei da Síria diz que ele não teria direito de ser rei, mas ele disfarçaria suas más intenções. Ele derrotará os grandes exércitos inimigos e matará o grande sacerdote, porque o grande sacerdote é Jesus, tá? Isso tá aqui em Hebreus 9:11, eu marquei aqui para vocês. Hebreus 9:11, mais Cristo que veio como grande sacerdote. Então, Jesus é o grande sacerdote, tá? Então, qualquer estudo que vocês for ver, que falar que o grande sacerdote é outra pessoa, esse estudo é falho, tá? Porque o grande sacerdote é Jesus. E vejam que exatamente como diz aqui na profecia aconteceu, porque o César, que era na época, né, rei da Síria, digamos assim, rei de Roma, era Tibério, porque ele não tinha o direito de ser rei e foi no período dele que o grande sacerdote, que é o Senhor Jesus, foi morto, foi crucificado, né? Então vejam que foi depois de Júlio César, né? Tem essa sequência, mas não foi o seguinte, né? Então eles tratam assim aqui na profecia conforme os relevantes, tá?
Então é isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. E o Senhor Jesus deu toda a sequência a Daniel, e o mais importante também aqui é que no verso 31, segundo os meus estudos, ele está falando da destruição de Jerusalém em 70 DC, exatamente como o próprio Jesus falou que aconteceria, tá lá em Lucas 21. Tem até vídeos explicando melhor sobre isso, com mais detalhes, tá? E isso continuaria acontecendo até os tempos do fim. Então, depois que Jerusalém foi destruída, dali em diante, iria se passar muito tempo até os tempos do fim, tá? Até o tempo marcado por Deus. E aí, então, vamos supor, Jerusalém, ela iria, e o povo do Senhor iria estar sendo perseguido e espalhado, né? E sendo tirado todos os seus bens, até que chegasse os tempos do fim, né? Então, ele resume isso, né? Até chegar no próximo rei da Síria, que eu creio ser da linhagem dos antecessores da pessoa que eu vi, que é o anticristo. Eu prefiro não estar dizendo nomes aqui, mas se você é novo aqui no canal, assista os vídeos antigos para você ter a sequência sobre isso, né? E dentro desse início aqui, dessa linhagem, né, que era mais relevante aqui profeticamente, vai chegar até os dias de hoje, né? Aonde nos vídeos aí, nos últimos vídeos que eu fiz, eu falei, né, que ele vai ser morto, né? Então eu creio que os meus estudos me levam a isso, né? Até esse momento que se encaixa com Daniel 12, que está falando de Apocalipse 12. Então Daniel 12 e Apocalipse 12 se encaixam. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se ficar alguma dúvida também que eu puder ajudar, deixem nos comentários, certo? E eu quero encerrar mostrando para vocês como aqui o autor, ele fala da destruição do templo como algo que nunca mais pode acontecer, algo tão dramático, né, com o povo dele como foi isso. Então, qualquer pessoa que acha que isso aqui é para o futuro, também é um estudo falho, tá? Porque esses versos aqui, o 31, está falando da destruição do templo, tá? Então, eu quero encerrar em 70 depois de Cristo, né? Exatamente depois que o Senhor Jesus já tinha vindo e tinha falado que isso aconteceria. Aquela famosa profecia que não ficaria pedra sobre pedra é sobre o verso 31, aqui como foi dado a Daniel. E então vou encerrar aqui, e interessante, né, que está na página 70, né, justamente o ano 70 DC, esse autor, que é do tempo antigo, né, que viveu, eu creio que nessa época, ele descreve isso também. Então veja as palavras que ele usou, né? Pois entre tantas cidades sujeitas ao Império Romano, não se encontrará uma que, como a nossa, tendo sido elevado a tão alto grau de honra e de glória, tenha caído em miséria tão espantosa que, creio eu, desde a criação do mundo, jamais se presenciou algo semelhante. A isso acrescente-se que não é a inimigos externos, mas a nós mesmos que devemos atribuir as nossas desgraças. Então, com essa frase dele aqui, eu vou encerrar esse vídeo, né? Vejam que exatamente se encaixa com o que o Senhor diz a Lucas 21, né? Eu vou deixar o link na descrição dos outros estudos que eu falei a respeito, que se encaixam com isso, né? Para que vocês possam entender melhor. Mas hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Um pouco mais aí de informação para quem, assim como eu, gosta de estar analisando as Escrituras. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Ele nos dê discernimento sempre, e se prepare, igreja, que o noivo vem.